Queridos irmãos e irmãs em Cristo, sou Paulo Cardoso, teu humilde missionário do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês e com todos aqueles que o seguem. Que nossas palavras calorosas sejam um testemunho do amor e dedicação que nós temos pelo Evangelho. Que nossa jornada como missionários sejam ricamente abençoadas, espalhando a mensagem de salvação e esperança a todos que nos ouvem. Que o Espírito Santo nos guie em cada passo, fortalecendo para enfrentar desafios e compartilhar o amor de Cristo com aqueles que precisam. Que nosso exemplo de fé e serviço inspire outros a se aproximarem de Deus e a experimentarem a vida transformadora que somente Ele pode oferecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuamos nosso quarto episódio, os passos iniciais da Igreja Católica dos Apóstolos a Roma. Hoje com os temas Multipliquem-se e os cristãos do século II e III. Multipliquem-se. O autor da carta a Diógnefo ressalta ainda que os cristãos viviam em sua pátria, como se fossem forasteiros, participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. Toda pátria estrangeira é sua pátria, e cada pátria é para eles estrangeira. Assim como a alma está no corpo, assim os cristãos estão no mundo. A alma está espalhada por todas as partes do corpo, os cristãos por todas as partes do mundo. A alma habita no corpo, mas não procede do corpo. Os cristãos habitam no mundo, mas não pertencem ao mundo. Reforça o texto. Por fim, o autor desconhecido enfatiza que os cristãos habitam em moradas que se corrompem, esperando a incorruptibilidade nos céus, e referindo-se à maneira como a igreja crescia, usa a analogia: maltratada no comer e no beber, a alma se aprimora. Também os cristãos maltratados se multiplicam mais a cada dia. Os cristãos dos séculos II e III. Ao longo do século I, muitos cristãos tinham a esperança de que o Messias, Jesus, voltaria em breve. Acreditavam na iminência da parúzia, uma palavra grega que significa vinda, e nos séculos II, III, começaram a se organizar de forma estável. A institucionalização do episcopado. Desculpa, são palavras um pouco difíceis para mim. A crença numa segunda vinda de Cristo fez que, a princípio, os cristãos não se organizassem em um sistema estável de líderes ou sacerdotes, como havia no Templo de Jerusalém, ou nas religiões gregas e romanas. Os primeiros cristãos tiveram certa variedade de representantes, entre os quais se destacavam os apóstolos, que iam de um lugar a outro comunicando a mensagem cristã. Além deles, tiveram papel relevante os diáconos, os anciãos, os bispos, os doutores e os profetas. A partir do século II, o bispo
nome derivado de episcopos, que em grego significa supervisor, adquiriu relevância entre os cristãos, já que, como a Perúzia demorava, foi necessário que se organizassem as igrejas, palavra que também vem do grego eclésia, que quer dizer assembleia, e se ordenassem as comunidades cristãs. A importância social que os cristãos iam adquirindo fica demonstrada com os bispos. Eles terminaram assumindo poderes civis, como distribuir justiça, além de transmitir as crenças e as práticas cristãs. Eles eram encarregados de organizar a igreja. Atualmente, os bispos são os líderes das comunidades cristãs católicas. Heresias e perseguições. Os primeiros séculos do cristianismo se caracterizaram por uma grande quantidade de grupos que apresentavam diferentes interpretações da figura de Jesus e de sua mensagem. Alguns pensavam, por exemplo, que Jesus era apenas um ser humano, ainda que especial. Outros, sem dúvida, consideravam que ele era Deus. Outros ainda acreditavam que as duas naturezas, humana e divina, habitavam nele. Essas diferenças escondiam muitas vezes enfrentamentos entre grupos e pessoas. Para tentar solucionar essas tensões, recorria-se aos concílios. Assim, pouco a pouco, foram se estabelecendo as interpretações que a maioria e os mais poderosos acreditavam ser as corretas. Os que defendiam pontos de vistas diferentes e não aceitavam a decisão conciliar eram chamados de hereges e perseguidos pelos demais cristãos. Por outro lado, os cristãos também sofreram perseguições por parte de não cristãos. As mais sangrentas foram ordenadas por imperadores romanos como Nero, Décio e Diocleciano. Os cristãos eram acusados de trair Roma, pois se negavam a realizar o culto imperial. Muitos cristãos morreram durante as perseguições. Foram chamados mártires, que em grego significa testemunhas. Há representações de santos mártires nas igrejas católicas e até hoje se venera sua memória. Apesar das perseguições, o cristianismo foi se espalhando e ganhando seguidores em todo o mundo romano. No século IV, era o grupo religioso mais ativo e organizado. Irmãos e irmãs em Cristo, chegamos ao fim do nosso quarto episódio. Peço a todos que meditem neste estudo, pois, como vimos, os cristãos ainda são perseguidos nos dias de hoje. Também vemos que muitas heresias são discutidas também em nossos dias. Vimos muitos dizerem que Deus não existe, que Deus é de outra dimensão,
que Deus é alienígena, que o mundo não foi feito por Deus. Irmãos, chamo a vocês a pensarem neste estudo de hoje. Também peço que me acompanhem nos próximos vídeos. Em nome de Jesus, eu vos agradeço de coração. Amém.